Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer a resenha deste livro, o livro do Luiz Barsi Filho, O Rei dos Dividendos, né? A autobiografia do maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, né? Que ficou bilionário com B, né? Investindo em ações, investindo de um método contínuo, consistente e conservador. Eu já expliquei o método Barsi aqui em outro vídeo, dá uma assistida nesse outro vídeo que explica melhor a metodologia de investimento deles, mas esse livro é autobiografia que conta, né, a trajetória dele e conta também, né, os principais negócios que ele fez para chegar até ser bilionário, né? Então é muito interessante. Tem histórias do Arco da Velha, né? Ele pegou a bolsa ainda quando não era informatizada, que era um quadro negro, né? Uma lousa onde marcava ali os preços. Então ele conta algumas histórias dessa época que não tinha muitos mecanismos de controle, né? E tudo mais. Mas também ele conta oportunidades que ele teve que estão ao alcance do investidor comum, tá? Então isso que é muito interessante. Tem realmente situações que são coisas do passado, que é difícil aparecer essa oportunidade de novo. Por exemplo, né, ele tinha ações de um banco pequeno e ele ficou acionista desse banco, se não me engano, 20 anos, sei lá, até um banco maior ir lá e comprar esse banco pequeno e oferecer um valor astronômico pelas ações desse banco pequeno, né? Então, isso é uma tacada, mas estava no lugar certo, no momento certo, mas estava investindo nesse banco pequeno há muitos anos, há décadas, né? Então, essa, por exemplo, é uma oportunidade, um negócio de consolidação, né, do mercado bancário que aconteceu aqui no final da década de 90, não vai acontecer de novo, o mercado bancário já está consolidado. Mas tem outras oportunidades que ele dá de exemplo e que são até recentes, né, e que qualquer um de nós poderíamos aproveitar. Ele deu dois exemplos aqui, que eu lembro de cabeça. O exemplo da Vale, quando estourou lá, né, teve aquele acidente muito grave, né, muito horroroso e tal, mas que as ações da Vale despencaram e foi para um valor que não correspondia, né, ao valor mesmo de quanto a Vale valia, os ativos da Vale, mesmo considerando que ia ter que pagar a indenização, né, a limpeza, aquela coisa toda por causa do acidente, né? Então ele aproveitou essa oportunidade para comprar a Vale ali, esperar a Vale se recuperar e ele acabou se desfazendo da Vale. Ele conta também os motivos. Um outro exemplo que ele dá foi da Eletrobras, quando teve aquela história da ex-presidente Dilma, né, de tentar manipular os preços, etc. E aí a cotação da Eletrobras despencou, ele viu aquilo como uma oportunidade e falou, vou comprar porque também o valor da ação está muito abaixo de quanto valeria e isso aí vai acabar voltando, né? Essa coisa de política cíclica, né? Vai, volta, essa coisa toda, ele viu isso daí. Isso é dois exemplos de oportunidades que estão abertas aí ao pequeno investidor, pessoa física, né? E tem outras que realmente aí é coisa de né, patente alta, né? Porque ele já participa por causa, né, da quantidade de ações que ele tem em determinadas empresas, já participa de reuniões do conselho, ele pode indicar pessoas para o conselho, ele mesmo pode fazer parte do conselho, ele coloca às vezes a filha dele, né, a Luíse Barsi, né, e conta também, né, a história familiar dele, é muito interessante a história familiar dele, né, ele foi casado, ele tem 5 filhos, ele conta o bom e o ruim, isso daí que eu achei bastante bacana da autobiografia dele, que ele não fica só contando as coisas boas, conta as coisas ruins, tantas coisas pessoais ruins, né, por exemplo, a questão do filho mais velho dele, né, que ele teve um desentendimento, e aí ele explica o desentendimento que ele teve com o filho mais velho, a coisa boa da aproximação dele com a filha mais nova, que é a Luíse Barsi, que muitos de vocês já conhecem de podcast, dela falar aí sobre a metodologia do pai dela, né, conta também, poxa, ele teve dois infartos, teve 5 pontes de safena, então tem umas coisas que eu realmente não sabia. Olha que eu sou bastante fã do Luiz Barsi, vejo tudo que é vídeo que aparece de entrevista com ele, mas tem várias coisas que eu não conhecia a respeito da vida pessoal dele, realmente foi bem interessante. É um livro sem censura, né? Já começa logo na introdução do livro, né, que foi escrito pela filha dele, pela Luíse Barsi, que ela já, num texto bastante enxuto, você vê ali a emoção que ela fala do pai dela, do bom e do ruim, né? E você já começa o livro com essa dualidade, né?
E tem depoimentos de vários amigos do Barsi, pessoas que trabalharam com ele, etc., e que também, algumas vezes, não falam coisas muito lisonjeiras a respeito do Barsi. Ele deixou, não censurou não, deixou lá vamos dizer, as coisas não tão boas. Não chamar de crítica, porque são coisas que até fazem parte da personalidade dele, né? E, como, por exemplo, a questão dele ser pão duro, né? E aí tem algumas histórias dessa história dele ser pão duro, né? Mesmo sendo milionário, não querer, de repente, gastar um dinheiro com um cafezinho, fazer uma social com os amigos, né? Ser muito na dele também, entendeu? Não fazer aquela social com os colegas e tal. Então, tem muitas histórias assim também no livro, tá? Então, não poderia deixar de recomendar, altamente recomendado esse livro, tá? Não deixe de ler. Se você quer investir na bolsa, quer, né, fazer o seu pé de meia, atingir sua independência financeira, ter a sua renda passiva, especialmente se está procurando renda passiva, essa é uma das bíblias que você precisa ler. Não é um livro técnico que vai explicar como você analisa ações, não é essa a proposta do livro, né? Como você analisa as empresas, mas tem aqui, dá um raio-x dentro da lógica que o Barsi usa para analisar as empresas, né? E quando ele vê que é um bom negócio, quando ele vê que é um mau negócio. Eu aprendo muito com os erros, né? Dos grandes, assim, e aqui o livro também tem bastante, né, dicas aí das histórias dele que ele contando também, dos erros que ele cometeu. Então, um erro que me chama a atenção foi a história da Embratel, que eu lembrei aqui, né? A história da Embratel, a Embratel queria fechar o capital e ele bateu o pé, falando que aquilo era ilegal, a Embratel não podia fechar o capital, etc. E não se desfez das ações dele, né? Para o controlador, Telmex, né, mexicana, do Carlos Slim. Não se desfez das ações, aí ficou com umas ações que ele não consegue vender e que não vale nada, entendeu? Perdeu o investimento, que basicamente, na prática, perdeu o investimento que ele tinha, né? E também a questão do Banco Econômico, que faliu, o Banco Nacional, que faliu, né? Tá tudo bem detalhado mesmo, e aí você vê qual a lógica que ele tinha, por que estava errada e onde é que ele deu uma vacilada. Tá bom? Então, recomendadíssimo, vai lá, compra, vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acessar e de se cadastrar em meu blog terremoto.com.br. O meu Instagram pessoal é Gabriel Torres 1974. Não deixe de se inscrever e dar like e de assistir meus outros vídeos aqui no meu canal do YouTube. Um grande abraço e até a próxima!